Ele é a luz que ilumina a humanidade, o caminho, a verdade. Ele é a vida, Ele é a paz, a estrada que a todos conduz. É a fonte de energia, Ele é Jesus. O mundo inteiro iluminou o dia em que Ele nasceu. Foi Deus quem o enviou para ensinar os filhos seus. Foi Deus quem o enviou para ensinar os filhos seus. Jesus, estamos aqui nesta terra que passa por transformação. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Jesus, nós somos ainda crianças, precisamos do Senhor. Aumenta nossa fé, Jesus, envolva-nos no teu amor. Aumenta nossa fé, Jesus, envolva-nos no teu amor. Jesus, estamos aqui nesta terra que passa por transformação. Pedimos em nome de Deus, transforma o nosso coração. Jesus, nós somos ainda crianças, precisamos do Senhor. Aumenta nossa fé, Jesus, envolva-nos no teu amor. Aumenta nossa fé, Jesus, envolva-nos no teu amor. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para
aonde vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti.
O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Oh Deus, quanto amor, quanta beleza que nos traz a natureza. Vejo a terra e o mar, os pássaros, borboletas nos jardins, flores lindas, perfumosas. Deus criou assim o céu todo enfeitado de estrelas, a lua prateando todo o chão, o vento sopra as nuvens que vagueiam, o amor que vibra em nosso coração. A chuva vem caindo sobre a terra, fertilizando toda a plantação. Quão lindas são as cores das florestas, quanto amor em nosso coração. O céu todo enfeitado de estrelas, a lua prateando todo o chão, o vento sopra as nuvens que vagueiam, o amor que vibra em nosso coração. A chuva vem caindo sobre a terra, fertilizando toda a plantação. Quão lindas são as cores das florestas, quanto amor em nosso coração. Beleza? Nossa gratidão, Toninho. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoa. Boa noite a todos nós. Sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, que de Bernadas, Rio Manso, Minas Gerais. É Marcelo ou Aurélio? Marcelo? Aurélio? Não, Anielo. Anelo. A minha apagada para mim, estou vendo um pouco. Obrigado, viu, Toninho? Abraço aí, querido. Com Deus. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova, Culto no Lar. O templo mais sagrado que existe na Terra é o lar. Na mesma proporção que anseia suprir as necessidades fisiológicas com o alimento de cada dia, deverás também alimentar as tuas carências espirituais. A meditação da lei Acho que o Ademir travou, né? Travou, né? Deu uma travadinha.
não semanalmente. Ademir, sua internet está travando, meu amigo. Nós não estamos nem ouvindo o texto. Travou mesmo. Travou. Travou geral. Vamos dar alguns minutinhos aqui. Se ele não conseguir voltar, e nós fazemos a oração inicial. Tá me ouvindo? Beleza, tô... Ademir. Jesus de Nazaré. Voltou. Beleza. Conexão caiu, né? Então, que Jesus possa estar nos iluminando. Ademir, a sua internet ela está cortando. Não sei se você está conseguindo nos ouvir. A senhora está no mudo, Vera. Dona Vera, a senhora está no mudo. Agora sim. Gente, vamos lá, então. Alguém se propõe a fazer a oração inicial? Porque aí a gente começa aqui o nosso estudo. Eu acho que do Ademir ali, a internet dele ficou ruim. Voltou. Acho que agora voltou. Tá cortando. Fecha a câmera, Ademir, vê se melhora. E aí, você fechando a câmera, eu acho que melhora. Isso. Vai lá, querido. Pois eu já tinha feito a prece, então façamos novamente. Que Deus possa estar nos iluminando, abençoando a nossa jornada evolutiva, que nesse momento a espiritualidade amiga possa estar do lado do nosso irmão Anilo, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e do nosso lado abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender e colocar em prática. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Ademir. Obrigado. Pessoal, eu havia falado com o Ademir, eu falaria sobre sofrimento e eutanásia. Só que eu lembrei também que na quinta-feira eu fiz um estudo sobre mediunidade e dever. Como eu já havia feito essa apresentação e o Ademir participou, eu vou migrar para a mediunidade e dever, tá? Como eu vou apresentar poucos slides, se vocês forem na minha tela e clicarem no marcar, aí a tela vai dar ênfase nos slides que eu vou apresentar aqui, tá? Fica mais fácil de vocês verem, tá? Então, primeiramente, muito obrigado à casa, né, a Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Sempre é muito bom estar com vocês. Eu não sei se esse é o meu segundo ano, se é o terceiro, o tempo está passando tão rápido que eu estava tentando fazer esse exercício hoje e, honestamente, eu não me lembro se é o segundo, se é o terceiro ano. Mas eu acho que o importante é falarmos sobre Jesus, é falarmos sobre o Evangelho, é falarmos um pouco mais sobre mediunidade, né? E principalmente sobre o dever. A mediunidade por si só nada representa, nós sabemos. A mediunidade ela surge com Jesus, na sua vinda, no século I, né, no primeiro século, no século I exatamente, e ali ela alcança as culminâncias divinas, por ser ele um espírito puro, perfeito. Então Jesus, ele foi a perfeição, ele é a perfeição. E, obviamente, a mediunidade era perfeita. Sabemos também que a mediunidade é uma disposição orgânica. Olha que bacana. Não faz diferença, distinção entre raças, entre credos, posições sociais. Ou seja, ela está disponível para todos. No meio da mata amazônica, nós temos os xamãs, nós temos os rituais,
Na África, nós temos diversos cultos africanos, dentro da Igreja Católica, da Igreja Protestante e, obviamente, dentro do Espiritismo. Só que de Jesus até Kardec, nós tivemos um intervalo de mais de 17 séculos, né? E aí, o que era praticado até então, que nós bem sabemos, que era o mediunismo, né? Heranças ainda ancestrais de quando nós estávamos envolvidos em diversos cultos, em diversas formas de manifestações para o divino, para a natureza. Ainda quando éramos politeístas, nós praticávamos o mediunismo. Mas Kardec ele vem trazendo uma receita, um guia de luz para que nós pudéssemos estar em contato com o mundo invisível de uma forma mais ética, mais caridosa, tudo embasado nas leis do seu próprio evangelho, do evangelho de Jesus. Então é muito importante que ainda estamos muito nos redescobrirmos, pois médiuns todos somos, em diferentes níveis, diferentes formas de mediunidade, que são diversas. Ainda estamos aprendendo a lidar com o passado, que nós lidávamos com o mediunismo, mas com a ética espiritual, com a caridade de Jesus, que manda que tratemos ao próximo como a nós mesmos. E aí muitos fatos são curiosos. No momento que estamos nas mesas de caridade espíritas, nós compreendemos claramente que, através da lei da reencarnação, os espíritos se encontram em dimensões distintas, em dimensões diferentes. Ou seja, o encarnado ele está numa dimensão bem densa, a dimensão material, e o que está desencarnado está naturalmente numa dimensão mais sutil. Isso também não quer dizer que o teu perispírito ou a sua constituição perispiritual será uma constituição como a de Jesus. Nós bem sabemos que a densidade do perispírito depende muito da nossa mente, dos nossos atos, desejos, pensamentos. Então, nessa ausência temporal entre os vivos e entre os mortos, nós temos algo em comum que os conecta, que é exatamente a mediunidade. Isso existe desde o primeiro homem que estava encarnado, desde os primeiros povos, né? Não vamos supor que tenhamos encarnado de 2, de 4, de 8, 16, 32. Imagina que loucura, né? Se nós saíssemos de Adão e Eva e fôssemos multiplicando, mesmo que numa relação exponencial, ou seja, 4, 16, 32, não foi assim. Nós sabemos que povos, né, que coletividades humanas foram reencarnando em diversos pontos do planeta. E nesse momento, obviamente, ali estava presente a mediunidade, né? Vamos continuar? Então, o que é, conforme a Federação Espírita Brasileira? É a que permite a comunicação dos espíritos com os homens. É uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião, da diretriz doutrinária de vida que adotam. Curioso. Independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Eu posso nem acreditar em Deus, ser ateu. Eu posso não ter tempo para compreender o que me faz uma pessoa mais suscetível à influência de um meio. Eu posso não estar preocupado. Isso não me deixará de ser um médium. Então, nesse mundo muito agitado no qual nós vivemos, com falta de tempo, com muitas tarefas, é um desafio. E muitos de nós que estamos aí de braços dados com a mediunidade ostensiva, ou seja, a mediunidade de prova, né? Naturalmente sofremos mais.
A constituição perispiritual destes médiuns de prova ostensivos, eles sofrem um tratamento magnético na espiritualidade antes de reencarnarmos, de uma forma muito distinta das dos demais médiuns. Os livros nos dizem que nossos perispíritos são como imãs. Imãs. Ou seja, dependendo daquele irmão, daquele espírito que está naquele ambiente comigo, ele será naturalmente atraído para mim, encarnado. É uma aproximação mente a mente e perispírito a perispírito. Quantos que não sentem dores de coluna, de cabeça, dores nos membros, nos órgãos, dependendo daquele irmão que se aproxima? Por outro lado, este irmão em sofrimento, ao estar em contato comigo, que tem uma constituição ostensiva, ele sente o alívio. Então vamos deixar também claro que não é somente os irmãos que nos cobram, as vítimas do nosso passado. Não é somente eles que se aproximarão do Anielo. Teremos diversos, uma amplitude de espíritos necessitados que sentirão bem, aliviados ao estarem próximos de mim. Próximos da minha psicosfera, próximos do meu campo espiritual, energético. E aí é o que eles chamam, na grande maioria das vezes, do encosto. Ah, meu filho, você está com encosto. Então, nós precisamos, primeiramente, nos conhecer. Primeiro, eu sou um médium mais sensitivo, intuitivo, ou sou um médium ostensivo? Um médium psicofônico, um médium psicográfico, um médium vidente, clarividente, clareaudiente, são médios ostensivos. Qual é o tipo da minha mediunidade? Então, são pontos muito importantes que definirão a minha qualidade de vida. E onde entra o dever, Aniel? O dever entra em tudo. O dever entra em tudo. Por que, então, os nossos irmãos, amigos espirituais que nos afiançaram para um novo mergulho na carne, na matéria, fariam isso de brincadeira? Fariam como um castigo, uma pegadinha, para que o Anielo ou todos os médiuns ostensivos sofressem por falta de uma orientação? E aí está Kardec. Após Kardec, centenas de milhares de espíritos pediram a mediunidade. Ou eu estou enganado? Principalmente na Terra do Cruzeiro, que é a pátria do Evangelho. Então, nós que já trilhamos diversas vezes o caminho da religiosidade e fracassamos, viemos em dado momento, eu gosto muito de trabalhar isso, expurgados da Europa. Imagina, nós estávamos lá na Europa, um continente, o velho continente, mais evoluído, mais preparado, tanto que eles são países de primeiro mundo, e nós lá não podíamos estar. Fomos expurgados de um continente mais evoluído, de países mais evoluídos, desculpa. Todos que vieram para as Américas, da América do Sul, nós fomos rebaixados em civilização, em leis, em sociedade. E muitos espíritos, como eu, viemos para cá de uma forma ou de outra. Alguns vieram pelos navios negreiros, né? Quando Jesus define que aqui seria a pátria do Evangelho, muitos de nós viemos pelos navios negreiros, já iniciando o expurgo de pesados débitos. E aqui chegamos, no início do século XV, para trabalharmos nos canaviais, para trabalharmos nos latifúndios, nos megas latifúndios de café, de cana, almejando o momento que nós poderíamos retornar às lidas espirituais. Formada uma sociedade, formado um povo,
um, um tripé, né, indígena, negro e europeu, a raça branca, a raça indígena, a raça negra, nós retornamos no início, no meio do século passado, em diante, uns antes, uns depois, com o propósito da iluminação. Mas nós já havíamos cansados de errar. Nós estávamos exaustos. E nesse momento, o espiritismo que havia sido trazido nas mãos de Bezerra, de Eurípides Barçanufo, no meio do século XIX, renasce ainda mais forte com Chico, no início do século XX, com Divaldo e tantos outros médiuns espíritos de escola, médiuns muito mais evoluídos do que nós, e nós conseguimos dos nossos irmãos que nos afiançaram para que estivéssemos no Brasil, frente nas fileiras espíritas, para trabalharmos novamente em nome de Jesus. Aí entra o nosso dever. O espírita médium que não compreende um pouco da história da formação desse país, que não compreende um pouco da formação, da própria formação, dos objetivos de ser um médium, eu fico meio me perguntando se ele ainda tem ciência de tudo que ele está exposto no bom sentido. Quais são as oportunidades de iluminação e de crescimento que estão nas nossas mãos? Será? E aí, nas nossas fileiras espíritas, muitas das vezes, infelizmente, nós médiuns deixamos aflorar o bom e velho orgulho e vaidade. Mas, por outro lado, vamos falar um pouco de fenômenos. Porque a mediunidade ostensiva, genuína, ela é um divisor de águas, ou não? Acredito que todos vocês já tenham trabalhado ou trabalham ao lado de médiuns ostensivos. É claro, como a luz do dia. Não há dúvida se aquela psicofonia, de fato, é um animismo do médium ou se tem menos animismo e muito mais espiritual. E aí entram os fenômenos. E aqui quem diz, né, é um livro do Chico, né? Não lembro o nome aqui, Mediunidade alguma coisa. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Adorei isso aqui, de Emmanuel. Eu estava na casa na quarta-feira, eu sou de Lucas, do Rio Verde, aqui do Mato Grosso. Eu sou de Belo Horizonte, né? E há 2 anos nós moramos aqui. E aí eu estava ali na porta, uma pessoa, não é espírita, mas frequentadora, chegou e teceu um comentário, né, com a presidente da casa com relação a um fenômeno mediúnico que ela estava vivendo ali na casa, com o médium, na qual ela não sabia muito explicar o que estava acontecendo. Primeiro, havia uma surpresa naquela manifestação, naquela orientação espiritual daquele mentor, daquele amigo, daquele guia espiritual. E outra era a conexão espiritual entre aquele irmão, entidade, e ela. E ela comentou que ela sentiu um arrepio, algo que ela era toda envolvida naquela energia. Ou seja, favorece a convicção, ela não é espírita, mas que aquilo estava abrindo novas portas, novos horizontes. Aí Emmanuel continua. Mas educação evangélica, exemplo em ser visto, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Ou seja, chegaremos pelos fenômenos, mas sairemos pela reforma íntima. Só o fenômeno de nada adianta. Tanto o médio ostensivo quanto aqueles frequentadores ou trabalhadores espiritualistas, eles precisam entender que o fenômeno por si só não basta. Não basta. Como nós falamos dos papas passes.
Não basta. Mas quando ele entender a veracidade dos fatos que liga este mundo, este plano, ao outro plano, aonde tudo começa, que é o plano espiritual, o mundo espiritual, ou seja, lá é o início, e não aqui. Aí sim, ele conseguirá unir mediunidade e dever. Somente assim. Ele entenderá que a mediunidade em si próprio é uma alavanca de progresso. Ou não, pessoal? Um médium muito ostensivo, ele não pode ter os mesmos prazeres que um homem normal. Ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode tomar remédios para isso, para aquilo, porque dor de cabeça, dor da onde. Tem que tomar muito cuidado com a depressão, com a alienação. Ele tem que tomar cuidado até com o que ele come. Ou eu estou dizendo alguma besteira aqui? Porque se ele se tornar obeso, como que ele será um instrumento mais maleável na mão dos guias e dos amigos espirituais? Então, existe muita disciplina, né? O que Chico disse? O que Emmanuel disse para Chico? Eu te peço 3 coisas. Pode falar, amigo. Disciplina, disciplina, disciplina. Será que nós entendemos o que Emmanuel quis dizer para Chico? E nós estamos aí achando que estamos com um Boeing 747 na mão, 737 nas mãos, mas queremos colocá-lo como se fosse um carro. E nada, não me preocupa. Só que a possibilidade, a abertura entre eu e o mundo invisível é nessa proporção de um carro para um avião, ou não. Eu digo que o médium ostensivo ele tem a panela de pressão que está tampada. O médium ostensivo ele não tem a tampa. Se tiver algum médium ostensivo aqui, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo. Eu não tenho a tampa. Eu não tenho. Então, a minha luta ela é diária, minuto a minuto, para eu estar equilibrado, para eu estar bem. E não é exagero da minha parte. Eu estou com 48 anos e a minha luta é diária. Ela é diária. Desde o momento que minha mediunidade se tornou consciente em mim, porque eu era médium inconsciente. Eu não sabia o que era espiritismo, eu não sabia o que era mediunidade, eu não sabia nem o que era Jesus com 17, 18, 19 anos. Só que lá para os meus 25, 26, quando eu entro pelas portas de uma casa espírita, eu sabia que tinha algo diferente em mim. E no segundo ano do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, que a Terezinha Oliveira é a fundadora, foi porque ela desencarnou, essa senhora fenomenal. No segundo ano, quando eu escutei a palavra mediunidade, é como se a luz se fizesse no meu espírito. Eu não me esqueço desse dia. Na mesma hora eu pensei, este é meu problema. Eu achei que era problema. Este é meu problema, mediunidade. Achei a minha doença. Achei a minha doença. Só que hoje, obviamente, depois de 22 anos, 23 anos, não haveria nada melhor, não haveria instrumento melhor para a minha reeducação. Eu não poderia ser como os demais. Meus amigos estão bebendo até hoje, nas festas, no carnaval. Estão aí, pelo mundão. Eu fui tolhido muitos anos atrás. A minha proposta, sem julgar, meu pai bebe, meu irmão bebe, né? Vários amigos, cunhados. A minha proposta não era essa. Eu havia definido um meio de viver distinto. Eu lembro que eu escutava muito assim, Anielo,
eu não entendo você, cara. Você é o que menos bebe, é o que mais dá escândalo. Você é o que menos bebe, é o que mais se desequilibra, é o que mais passa mal. Não me esqueço disso, né? Quem é o médium? Eu gostei muito disso aqui. O médium é um companheiro, também do livro do Emmanuel, tá? É um trabalhador, é um amigo, e é, sobretudo, nosso irmão com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. Só que a minha mente, lembrem-se do exemplo da panela de pressão. Ela está destampada. O médium ostensivo. E será porque no século XXI a Organização Mundial de Saúde define a depressão como o mal, a doença do século? Pararam para pensar nisso? Eu tenho visto diversos médiums jovens sem orientações espirituais, religiosas, desorientados. Jovens com 16, 15, 18, 20, 30, 35 anos, desorientados. Se o mundo ele está virando a chave, e me desculpem, no próprio Apocalipse diz que de 3 não passaria, de 3 milênios não passaria, para o mundo de regeneração. Se nós estamos acelerados com a transformação planetária, a transformação moral, com a transformação, sim, física do planeta ou não, o que nós estamos provocando com o clima, com a natureza, com a própria geologia do planeta? Nós estamos alterando. Nós estamos alterando. Obviamente, se eu estou alterando a geologia, a estrutura física de um planeta de bilhões de anos, de 4,57 bilhões de anos, em menos de 100 anos, eu promovo uma degradação que nos outros 4,57 bilhões de anos nunca havia acontecido, me desculpem. Temos que ser ingênuos de não acreditar que nós, seres humanos, estamos ainda prejudicando a nossa própria permanência e o nosso próprio equilíbrio. Junta-se a isso, nós sabemos por André Luiz, na década de 30, onde ele dizia que os planos, o plano espiritual inferior, o umbral inferior, mas a nossa dimensão estavam se aproximando. Estavam se aproximando. Já se aproximaram. Desculpa. As raves. Nós somos espíritas estudiosos. As raves. A câmera tá ligada, filho. As raves. O que você quer, amor? Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Então, a gente olha as raves. Nós olhamos o próprio carnaval de rua. Tomou uma proporção absurda, ou não? Olhamos os shows, diversos eventos que eram tão, eu não vou dizer inofensivos, que nunca foram, né? Mas não é da forma que é hoje. Eventos de futebol, entre eventos, sim, de grandes massas. Transformação gigantesca. A escalada da violência, da pobreza, a escalada da indiferença. Se o umbral inferior se aproxima da Terra, nós equiparamos pensamentos, gostos. Nós ajustamos a nossa frequência mental ainda mais rápido, mais natural a esses irmãos que estão do meu lado. O planeta, o Brasil, na década de 70, tinha 70 milhões em ação, né? 70 milhões em ação. Hoje somos 230 milhões. 3 vezes mais a população. O mundo alcançando um número de mais de 8 bilhões.
Ou seja, estamos esvaziando as zonas ubralinas, nós sabemos. E eles estão indo para onde? Para cá. Se eles vão ser expurgados, não sei, essa é outra história. E nessa afinidade de gostos, de crenças, estão renascendo milhares de médiuns, desequilibrados, desajustados, desorientados, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. Quem nos assediam a mente? Essa palavra assediar, ela é meio dúbia para mim. Se eu abro a porta da minha casa e eu convido qualquer tipo de pessoa, ou se eu não estou preocupado com a procedência desse ou daquele irmão encarnado, eu também tenho que responder para os irmãos desencarnados que estão acompanhando aqueles irmãos. Eu respondo. Então, assediar, para mim, ainda é meio difícil, porque eu vejo não é aceitação, não, eu vejo uma promiscuidade em agir. E promiscuidade aqui não é só no campo sexual da droga, não, tá? Desculpa. Não é só nesse campo, não. Se eu estou trabalhando para prejudicar alguém no meu trabalho, frente ao evangelho, eu não estou sendo correto. E se eu estou alimentando nas duas dimensões da vida, gosto, por exemplo, tem um irmão desencarnado que odeia aquele meu colega de trabalho no qual eu quero prejudicar, e eu estou dando simplesmente acesso a estes irmãos, que pouco ou nada tem a ver comigo, que nutrem em mim uma antipatia pelo aquele irmão, e eles simplesmente estão se aproveitando, estou tendo um relacionamento promíscuo ou não? Ou estou tendo um relacionamento evangélico? De altos pensamentos. Então temos que tomar cuidado. E nesse intercâmbio infeliz, nesse intercâmbio promíscuo, eu viso a destruição do outro. Algumas considerações. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Se eu tenho mediunidade e não a pratico no bem, muitos ainda a praticam no mal. Eu não pratico nem para o bem nem para o mal, é como pegar o meu currículo, meu diploma, colocá-lo na gaveta. Qual a diferença? É óbvio que há diferença. É óbvio. Porque se eu estou preparado, se eu sou mais sensível a qualquer natureza de influência, de energias, de pensamentos, é claro que haverá grandes consequências. Se eu sou médico e resolvo trabalhar numa oficina mecânica, se eu sou médico e resolvo ser um bom administrador da fazenda do meu pai ou da oficina do meu pai, ou simplesmente eu quero trabalhar numa indústria, de alguma forma eu estou sendo útil. Agora, a mediunidade ou se pratica ou não pratica. Se eu decido abafá-la, primeiro você não abafa. Primeiramente, você não abafa. Experiência própria. A pressão, o desequilíbrio, a falta de sintonia, ela se agrava. Ela se agrava. Síndromes do pânico, doenças de pele, doenças nos órgãos, crise de enxaqueca, N consequências, cânceres, N consequências que a medicina humana ainda não compreende, é resultado dessa relação de promiscuidade. Desculpa. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior.
ou no êxtase inútil. A maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. Aquele médium que necessita ou gosta de um holofote ou de um tablado, ele ainda não compreendeu a função da mediunidade para si próprio. Se eu quero um tablado, eu quero um holofote, eu quero para as pessoas. Tudo bem, é para o meu ego? É sim. Mas eu preciso daquelas pessoas. Ele pouco compreendeu a mensagem de Kardec e de Jesus. Pouco compreendeu. E será que nesse momento estaremos sendo envolvidos por espíritos benfeitores? Nós sabemos que não, essa resposta é óbvia. Nós sabemos que não. Eles muito longe estarão de nós. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho, em que o espírito chamado a servi-la precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O melhor das próprias forças. Eu sou responsável pelas energias, pela qualidade mental dos meus pensamentos. Novamente, se eu sou dado ao alcoolismo, qual força, qual energia eu estaria oferecendo aos meus amigos espirituais? Se eu sou dado aos excessos alimentares, se eu sou dado a críticas excessivas, a pensar mal do próximo, qual será a natureza da energia ou dos pensamentos que eu sou responsável? Então, é caminho árduo de trabalho, sim, porque nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. E me desculpem a franqueza. Muitos que estão aos nossos lados nas casas espíritas adoram bajular os médiuns. Eu não quero dizer que não possa elogiá-los ou estender a mão pelo olhar, mas daí, bajulação, tem uma grande distância. E muitas das vezes esses irmãos que estão nos bajulando são as pedras que serão jogadas no meu caminho. É através dessas pedras que eu vou me machucar. Então, tanto o medianeiro quanto aqueles que estão ao lado deles precisam ter essa maturidade. Porque eu, sendo um devedor, eu, Anielo, sendo um devedor, pouco se poderia conseguir comigo nesta encarnação se não fosse a minha mediunidade. Eu estaria ainda lá em Belo Horizonte, em Raposos, com meu grupinho de jovens adolescentes, tomando uma bebida, fumando um cigarro, despreocupado com a vida e o dever que eu próprio solicitei frente a Jesus. É muita responsabilidade. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta. Olha, é a única senda de acesso à vida mais alta. Ele não está dizendo que é a terceira, a quarta, a quinta, a décima, não. Através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e amor que lhe repontam da vida em marcha gradativa para a grande luz, que é Jesus. Essas considerações aqui, elas são gravíssimas. Eu não recebi 10 talentos, eu não tinha nem capacidade para receber 10 talentos. O empresário, os cientistas, que trazem grandes mudanças e transformações de qualidade de vida para a humanidade, esses receberam 10 talentos e vão multiplicar por 1000. Eu sou tão incompetente que eu recebi um talento, que é a mediunidade. Mal recebi outro talento de falar bem, alguma coisa assim. Mal. Mas o meu objetivo, primeiro nesta existência, era retornar a minha vida aos trilhos que eu tinha tirado. Pela minha própria ignorância, pelo meu próprio egoísmo, pela minha própria vaidade. Então, sem a preocupação de ser auxiliado. Quantos servimos exigindo?
Quantos servimos exigindo? Quantos trabalhadores que estão nas casas espíritas, que quando a tempestade chega ou se aproxima, correm espavoridos ou ainda correm lamuriando, reclamando. Mas, espera aí, mas eu fiz a campanha do quilo. Não, espera aí, eu ajudava o fulano, o ciclano. Quantos de nós? Quantos? Eu brinco muito, digo que só se conhece o soldado na guerra. Ou não? Quando o soldado está dentro do quartel, dá para se valorar ou dá para se conhecer a coragem dele? Dá para se conhecer? A mediunidade nos expõe. A mediunidade nos expõe. Querendo ou não, ela expõe o Anielo. Cabe a mim ter maturidade, ter disciplina, ter... Peraí, gente, tem uma palavra aqui que Paulo... Só um minuto. Tá no negócio meu aqui. Ter perseverança. Perseverança. É duro ser médium ostensivo. Para mim é. Para mim é duro. É necessário? Sim. É simples e fácil? Não. Não. O objetivo é sair de dentro de mim. A mediunidade é a candeia que eu deverei pô-la em cima do candeeiro. Quando Paulo encontra Jesus nas portas de Damasco, e naquele momento a sua mediunidade, gente, Paulo, médium poderosíssimo, né? Desculpa. Eu leio muito sobre a vida de Paulo, né? Um médium espetacular, mas naquele momento ele estava servindo a Mamon. Ele não estava servindo a Deus. Ele estava servindo a si próprio, a si mesmo. Ele não servia, ele não era servo, ele era senhor. Desculpa. Paulo, como muitos de nós, somos senhores ainda. Naquele momento que ele presencia Jesus, de servo, de senhor, ele se torna servo. Como assim? O que queres que eu faça, Senhor? É o que ele diz. Sou Jesus. Por que tu me persegues, Paulo? Ele não havia estado com Jesus. Vou repetir. Não havia foto digital, não havia Facebook, Instagram, WhatsApp. Olha aqui, ó, quem é Jesus. Não havia. Naquele momento, espiritualmente dizendo, o espírito de Saulo identifica quem era o Senhor. Obviamente, ele já havia estado com Jesus nas esferas celestes antes da reencarnação. Desculpa. Ninguém se torna servo sem conhecer o Senhor. Ninguém. E naquele momento ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Em poucos minutos. Ali, os talentos mediúnicos de Saulo o transformam em Paulo. Ali, essa passagem que eu acabei de ler aqui agora, é onde Paulo compreendeu, no átimo de segundo, que somente através da mediunidade com Jesus ele poderia acessar o próprio mestre. Ou eu estou dizendo algo incoerente? Poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e amor. Muito lindo, né, gente? Sou muito fã de Paulo, não? E aí, essa passagem aqui é o que todo medianeiro deve buscar. Mas a mediunidade chega ao seu ápice com Jesus, porque o mestre não foi um médium comum, mas o excelso médium de Deus. Por ser o intermédio, toda a lei divina se fez visível. E o seu grau de sintonia com o Pai era tal que ele mesmo nos afirmou: eu e o Pai somos um. Está em João, versículo 10, capítulo 10, versículo 30.
Então, João, ele é muito feliz nessa comparação, quando ele descreve, né? Quando ele descreve Jesus, né? Então, para nós, médiuns, nós, trabalhadores da seara espírita, nós temos que entender que o momento é de seriedade. De seriedade. Não é um momento simples. Eu não sei, eu sempre estou envolvido com médiuns jovens na prática da mediunidade, tá? E eu percebo o sofrimento em casa, com o esposo, com os filhos, com a família, no trabalho. Diversas ações não dão certo, fracassam. E o medianeiro está ali. Ele está nu, frente a diversas situações do passado. Há diversos irmãos do passado que o estão vendo nu e conseguem manejá-lo, conseguem manietá-lo como uma marionete. Muito simples. Porque, novamente, nós não temos a tampa da panela de pressão. Vocês conseguiram imaginar a cena? Quando ele olha por cima da miela, ele vê o meu cérebro. Ele não vê a caixa. Ele sabe o meu pensamento. Ele conhece o meu desejo. Ele conhece os meus gostos. Você entendeu como é sério isso aqui? Ele sabe até o que eu vou dizer. Cabe a mim trabalhar tão profundamente que eu me transforme e que ele perca a sintonia mental comigo. Para isso é sofrido. Para isso eu preciso nascer de novo. Não esse batismo das águas no Rio Jordão. Desculpa. Vou pagar $20.000 lá, 20 mil euros, vou lá para o Rio Jordão, lá em Israel, e vou voltar um novo Anielo. Desculpa, gente. Nós não estamos nesse nível de maturidade, né? Pode ir lá, fazer um turismo, conhecer onde Jesus passou, lindo, maravilhoso, não tem nada contra isso. Mas daí, eu julgar que lá nas águas do Rio Jordão eu vou me transformar num novo Anielo, isso até é um pouco ridículo na minha visão, né? Para nós espíritas. Os demais eu respeito. Só que a transformação ela tem que ser profunda. Ela tem que ser muito profunda para que eu me desconecte dessa sintonia que me acompanha a vidas, a existências, e que dita o meu comportamento. Quando eu abraçar a mediunidade, quando eu abraçar a mediunidade com Jesus, que é a mediunidade com dever, esse embate fluídico, mental, ele de fato, é a dor. Ele vai me forçar, arrastando, carregando uma tonelada nas costas. Ele me força a caminhar. E a cada dia é 1 centímetro que eu vou me afastando desse passado. E quando eu perceber, eu darei condições para que os meus amigos espirituais, que são os meus me tutelaram, são os meus tutores, eles possam trabalhar em mim. Nesse momento, ao longo de 20 anos, de 15 anos de mediunidade ou até mais, de ter mediunidade com dever. Até aí, nós ainda não sabemos. Pessoal, era isso. Ademir, gratidão, meu amigo, meu irmão querido. Era um pouquinho do que eu queria trazer sobre mediunidade e dever. E, novamente, não nos enganemos. Há médiuns nas nossas famílias, ostensivos. Há médiuns em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossas escolas. E eu sinto muito pesar, sabe, Ademir, quando eu vejo um jovem tomando antidepressivos, remédio de tarja preta, para coibir, para bloquear o seu psiquismo. E ali, muitas das vezes, como ocorreu com a minha irmã, que durante 17 anos, ela me falou uma vez, eu era um zumbi. Minha irmã me disse isso. Aniela, não sei como eu vivia. Eu era uma zumbi.
Então, isso me corta um pouco o coração e eu tento, claro, com a permissão de Jesus, tentar estender a mão a esses irmãos. Porque todo momento que eu aperto a mão do irmão desse, ele não está sozinho. E quem está com eles, naturalmente, não vão ficar felizes comigo. Então, nós precisamos compreender o nível de maturidade, de entender que nós estamos vivendo momentos de guerras espirituais. Paulo já dizia isso lá atrás. Desculpa, gente. Tribulado, mas não cansado, não sei o quê, não derrotado. Paulo, há 20 séculos atrás, Paulo já nos dizia o que é uma luta espiritual e nós, às vezes, muitas das vezes, queremos mamão com açúcar. E não é hora de ter mamão com açúcar. Desculpa. É hora ainda de quebrar nozes com nó. A casca da noz tem que quebrar com os dentes, tem que quebrar no soco. Tem. Nós ainda não estamos nesse momento de comer mamão com açúcar. Ainda não. Vai ter um dia, sim. Lá no mundo de regeneração, quando todos esses irmãos fizerem parte da grande família universal, nos perdoarem, aí sim nós vamos poder, como diz, né, que o mundo de regeneração, a própria palavra fala, regenerar. Nós vamos nos regenerar. Pode falar, Juscelia, querida. Boa noite, Anielo. Boa Anielo. noite. Então, eu estava ouvindo tudo que você falou acerca da mediunidade. Eu entendo e compreendo da grande responsabilidade que é o exercício da mediunidade, da faculdade mediúnica. Eu não posso dizer que eu sou uma estudiosa profunda, mas já tenho alguns anos sobre a mediunidade, já trabalhei muitos anos também em reuniões mediúnicas. E tem algo que, de uma certa forma, me incomoda, e me incomoda muito com relação à mediunidade, se ter um pensamento da mediunidade como algo que pesa, sabe? Eu sei que devemos ter responsabilidade com o exercício da faculdade mediúnica, que não é uma faculdade que se deve brincar, que deve se levar a sério, que o exercício da faculdade mediúnica só deve ser praticado quando a gente tem o conhecimento e a segurança devida, porque o próprio Kardec que lidar com a mediunidade sem o conhecimento, sem o equilíbrio, é como se a gente estivesse mexendo em um laboratório com produtos químicos, né? Então, mas assim, quando fala da mediunidade com esse peso, eu, Juscelia, penso que isso talvez afaste ou dificulte as pessoas na sua prática, sabe? Porque a mediunidade, no meu ponto de vista, ela é exercida em todos os momentos da nossa vida, não só numa reunião mediúnica, sentado durante uma hora de relógio e tal. Eu estou em casa e eu devo exercitar a mediunidade. Não, claro, que evocando espíritos e tudo mais, mas o que é que eu estou fazendo da minha vida prática para que essa faculdade mediúnica ela possa ser santificada, né? E eu penso também que as casas espíritas, elas poderiam trabalhar melhor na autoeducação do ser, para que essa criatura, esse ser, possuidor da faculdade mediúnica ostensiva, ele não se martirizasse tanto com essa faculdade, seja no exercício prático ou não. Então, as casas espíritas, até onde eu fico observando, talvez esteja faltando com esse foco na autoeducação do ser, para que essa faculdade mediúnica ela possa ser educada de forma tranquila, leve, para que as criaturas, no seu exercício diário, ele não sinta esse peso quando se fala em exercício da mediunidade. Porque quando a gente coloca a mediunidade como um peso, ela tende a ser uma faculdade que, digamos assim,
afaste as pessoas do seu exercício, né? Mas quando a gente olha essa faculdade com mais leveza, não, eu quero exercitar a faculdade, eu quero trabalhar com a mediunidade, eu quero servir, eu quero ser útil. Eu estou na casa espírita, eu estou dando passe, eu estou exercendo a mediunidade. Eu estou na recepção, eu estou exercendo a mediunidade. Eu estou varrendo a casa, eu estou exercendo a mediunidade. E ela não fica pesada, entende? Então, eu ainda vejo que se coloca muito peso na mediunidade e as pessoas podem se afastar do seu exercício por conta disso. Eu não sei se eu estou equivocada, e aí você ou vocês podem me corrigir. Juscelia, querida, eu acho que grande colocação. Olha, ai, meu Deus. É o que o Anielo tem vivido conscientemente há 23 anos, e aos colegas e amigos que, ao meu lado, morejamos na carne, com a mediunidade ostensiva. Por isso que a palavra é mediunidade e dever. Por isso que eu frisei bem. Mediunidade, todos temos. Agora, a palavra dever é isso que você acabou de falar agora. O fortalecimento do ser. É o dever, é a responsabilidade. Que ainda me surpreendo com médiuns ostensivos que bebem, por exemplo. Mas eles não entendem porque que a vida, ele não está bem, com dor de cabeça, isso, aquilo. Compreendo, sim, tá? O objetivo não é assustar, até porque nós todos que estamos aqui, acredito que somos espíritas há mais tempo, e tem maturidade para entender a minha mensagem. Se eu chegasse para um grupo de jovens médios, você está certa. Se eu chegar e jogar tudo que eu falei aqui, provavelmente eles iam olhar para mim e falar, opa, eu acho que não dá muito para eu ainda encarar essa estrada, apesar que não é uma escolha, não é uma questão de escolha. A escolha foi feita. Quando eu lá na espiritualidade, eu falei, olha, trabalha meu perispírito aí, faz um tratamento magnético, que eu quero ser o bicho da goiaba lá na Terra. Não é uma questão de escolha mais, não. Não. É uma questão de decisão, transformação moral. Tem que se transformar moralmente. E a dor, ela ainda é a melhor companheira em nosso nível de evolução. Para o Anielo, foi a dor, as imensas dificuldades que eu tive nos meus primeiros 25 anos de vida, que me fizeram abrir a minha mente para a espiritualidade. Senão eu não teria aberto. Eu estaria até hoje no mundão aí. Então, assim, muito bom. Concordo contigo. Só que eu tenho que tomar cuidado. Dependendo do público, se eu chegar colocando isso que eu coloco, provavelmente eu não vou estar fazendo um bom serviço à doutrina, nem à mediunidade. Eu vou estar fazendo um desserviço. Mas, novamente, eu acredito que nós aqui já estamos aí há um tempo, que é domingo, né, Ademir? 8 horas da noite, tá? Numa palestra online, é porque nós fazemos parte da doutrina. Mas obrigado, viu, querida? Anielo, gratidão. Todos vocês, gratidão. Deus abençoa. Bacana demais as reflexões. Bom que fica gravado, que a minha conexão caiu. E aí depois eu vou estar revendo. E você termina com a gente com uma prece, pode ser? Claro. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Pois se ele se torna o maior dos médiuns, dizendo para a humanidade do futuro que a mediunidade será ainda venturosa, que nos trará as felicidades ao contato com seres espirituais mais elevados. Mas ainda no mundo de provas e expiações, mundo de dores, de resgates, ainda a mediunidade demanda muito do medianeiro, pois diversas sintonias, diversos pensamentos trarão sofrimentos, dores, dificuldades, desafios para aquele que busca exercer a mediunidade com Jesus. Mas não desanimemos. Nossa irmã está correta.
Sejamos positivos, creamos em Jesus, no Pai, todo amor, mas não nos esqueçamos de nossa situação espiritual. E todo momento em que a atividade mediúnica ou fardo se tornar maior do que nós, lembramos do médium de Deus. E Jesus irá naturalmente impor tuas mãos sobre nossa fronte, rogando ao Pai Celestial que alivie-nos o fardo, pois Ele, dono das bem-aventuranças, nos afirmou que vinde a mim, aqueles que sofrem, pois eu vos aliviarei. E assim teremos condições, sim, unidos, marcharmos juntos para Jerusalém do amanhã, para Israel tão trazida pelos teus ensinos e pelos antigos profetas. E assim, mestre, peço-te humildade para compreendermos, peço-te amor para amar mais. Peço-te perdão para aprender a perdoar mais. E assim, de passo em passo, seremos capazes de nos tornarmos uno com o Pai, como Ele o fostes. Que assim seja. Obrigado, gente. Gratidão, Ademir.